Boa noite, irmãos, paz e graça em nome de Jesus, amém. Abram comigo a palavra de Deus ao livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 1. Ô Deus bom, né? Ô Deus maravilhoso, né? Deus que cuida, independente da situação, um Deus que está conduzindo, um Deus que está protegendo. Aqui com esse testemunho do Peu, eu estava vendo ali atrás o tamanho da majestade e do amor de Deus. Não tem sido diferente em toda a história. Deus, Ele é Senhor de nossas vidas. Nada nós podemos fazer sem Ele. Toda a história está escrita. Absolutamente toda a história está escrita. E Deus está no controle de toda ela. Todos nós sabemos desse poder dele, poder que é imenso, um poder que é maravilhoso, um poder que é sobre todas as coisas, poder ilimitado, um poder que não pode ser contestado, um poder em que ninguém vai se levantar contra porque não tem como. E nós sabemos disso pelas nossas experiências, pela história que nós conhecemos na palavra dele e pela experiência que nós temos com as nossas vidas, do que Deus já fez, né? Do que Deus faz, dos livramentos que Ele nos deu, dos livramentos que Ele nos dá e nem tomamos conhecimento, das dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida, e o Senhor já transformou, né? Já mudou todas as coisas, né? E o seu poder é maravilhoso. Quando nós lemos a palavra dele, nós vemos um Deus que transforma água em vinho, um Deus que restaura cegos, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que acalma vento, que abranda o mar, que faz a tempestade se acabar. É o Deus que nós servimos. É um Deus em que o seu poder não pode ser questionado, porque não tem um poder maior do que do nosso Deus. As dificuldades que nós enfrentamos, elas só são solucionadas nele, somente nele. E as nossas vidas, minha, sua, de todos nós, está nas mãos dele, somente nas mãos do Senhor, nas mãos daquele que tem um poder em que de forma alguma será contestado. E o Deus de ontem é o Deus de hoje, é o Deus de sempre, é o Deus que sempre, sempre, sempre é presente em nossas vidas. É bem verdade que nós temos vivido dias difíceis, principalmente nós aqui da igreja, com muitas pessoas enfermas, muitas pessoas passando por dificuldades. Mas quando nós olhamos os irmãos já voltando, já estando aqui sarados, curados, a gente fica maravilhado, porque foi o poder de Deus na vida deles. Foi Deus que cuidou, né? Foi Deus que transformou, que trouxe de volta esses irmãos a essa comunhão maravilhosa. E aqui eu quero ler um texto em Apocalipse, capítulo 1, a partir do versículo 1, que esse texto vai falar do cuidado de Deus, da soberania de Deus e do poder de Deus. Então, o apóstolo João, né, ele começa dizendo assim, capítulo 1, versículo 1: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que era e que há de vir, da parte dos seus 7 espíritos, que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, fiel testemunha, o primogênito dos mortos e soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reinos sacerdotes para seu Deus e Pai. A ele a glória
o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro, e manda às 7 igrejas, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltando vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, como vestes talares, cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelo eram brancos como a alva lã, como neve, os seus olhos como chama de fogo, os pés semelhante ao bronze polido, como que afinado numa fornalha, como refinado numa fornalha. A voz, como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe de uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Tenho a chave da morte e do inferno. Amém. Essa é a revelação de Deus para João, da sua pessoa. Apocalipse, na realidade, ele não é apenas uma trilha das coisas futuras. Não, ele é mais que isso. Apocalipse não é apenas um mapa das coisas futuras. Não, ele é mais que isso. Ele é muito mais do que isso. Não é apenas algo que a gente possa dizer que é difícil de entender. Apocalipse é a revelação da pessoa de Jesus, da pessoa de Cristo Jesus. O futuro, ele não pode ser desmembrado de Jesus. A história não pode ser entendida sem Jesus. A nossa caminhada não pode ser compreendida sem Jesus. As nossas vidas, o futuro, tudo está ligado a Ele. Absolutamente a Ele, que é o nosso Senhor e nosso Deus. Jesus está no trono e reina sobre as nossas vidas. Ele é Senhor de toda a história. Ele tem o livro e toda a história está em suas mãos. Ele escreveu tudo. E Ele foi o único que venceu e abriu os 7 selos, os quais Apocalipse nos revela dentro de todo o seu contexto. Então, é muito interessante aqui nós observarmos que, por que João escreveu isso aqui? Deus revelou a ele isso aqui. Por quê? João estava vivendo uma tribulação tremenda. Ele estava exilado nessa ilha chamada Patmos. Ele estava passivo de morte. João, ele fora jogado numa caldeira de óleo fervendo. Talvez ele tenha tido N motivos para achar que estava abandonado, sozinho. Mas Deus, em todo o seu cuidado, em todo o seu amor, revelou a ele: eu estou aqui. Não tema, eu estou aqui. E é exatamente nessas horas, nesse momento aqui, que a gente começa a perceber que em meio a todas as nossas dificuldades, em meio a todos os nossos problemas existenciais, que nós sentimos a presença de Deus. Porque Ele cuida. Ele não se esconde. Ele não é um Deus distante. Ele é um Deus presente. Ele é um Deus que está aqui agora conosco. Ele está nessa igreja. E nós podemos ver a ação dele no meio de vocês, no meio de todos nós.
nós podemos ver o cuidado dele dizendo: eu sou o primeiro e o último. Nada acontece que não seja veredito dele. Por que que nós adoecemos? Porque foi permissão dele. Por que que nós fomos curados? Porque foi permissão dele. Então tudo que nós passamos é permissão. Tudo que nós sobressaímos da dificuldade é permissão. Porque ele é um Deus que cuida. Ele é um Deus presente. Ele é um pai que ama. Ele jamais abandona os seus filhos, jamais abandona os seus servos. E observe que essa palavra aqui, esse livro aqui foi revelado a João. Ele manda João escrever, e é uma revelação da própria Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles estão juntos, cuidando de nós, ajudando a cada um de nós, cada instante da nossa caminhada. E nós percebemos isso aqui. O Pai, aquele que era e que há de vir. O Filho, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos, soberano da terra. Os 7 Espíritos diante do trono. É esse Deus que é presente. E aqui ele se revela, ele se mostra, e ele vem dizendo: eu cuido de você. Calma, acredite, persevere. Ele vai dizer para o João aqui no versículo 11, o que você vê, porque ele estava mostrando a ele uma revelação. E claro, a perseguição era grande com os servos, era tremenda. E ele diz aqui no versículo 11, o que vos escrevo, o que vês escreve em livro, e manda às 7 igrejas. Manda para as igrejas. Escreve e manda. Porque ele estava revelando para ele todas as coisas. Ele estava dizendo: eu sou assim. E João disse como ele tinha visto Deus, como ele tinha conseguido ver essa revelação. Um Deus de força, um Deus de poder, um Deus que jamais será derrotado, um Deus que nos deu a condição de sermos salvos e livres das mãos de Satanás. Era isso aqui que João estava revelando, e ele mandava ele escrever para as igrejas. E algo interessante aqui é que Deus, é como se Deus estivesse aqui dizendo para João aqui, nós estamos no controle da história. A Trindade falando, nós estamos no controle da história. A história não está declinando, porque quando o cristianismo entrou, quando Jesus foi assunto aos céus e os discípulos continuaram a obra do Senhor, se levantou uma perseguição tremenda. Muitos são mortos, muitos são destroçados. Então se tem a impressão de que a história está indo de água abaixo, que o cristianismo ia sumir, ia desaparecer. Mas ele está dizendo aqui: olha, nós estamos no controle, nós controlamos tudo. Lá em João 16:33, Jesus vai dizer: essas coisas eu vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo vocês vão passar por aflições. E aqui era uma aflição. Mas ele continua e diz: mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E essa frase aqui é uma frase que eu me lembro muito dela quando eu estou nas minhas dificuldades. Jesus está dizendo: você vai passar por aflição. E quando eu estou passando por aflição, eu me lembro das palavras do Senhor. Por isso, a aflição que você passa, que você possa estar passando, o Senhor está dizendo, aqui, que você vai passar por ela, mas tenha bom ânimo, porque Ele venceu. E o Senhor vencendo, nós somos agraciados. É essa magnitude da palavra. Nada está perdido. As adversidades, as dificuldades são grandes, mas o Senhor está no controle de todas as coisas. E quando eu vejo essa revelação aqui, o Senhor mostrando para João, e a dificuldade que João estava enfrentando, meu irmão, era dificuldade de morte, era sofrimento, era perseguição, era morte. E João, ele começa dizendo que ele estava na ilha, né? Na ilha chamada Patmos, em tempo de tribulação, da palavra, que ele testemunhava aquela palavra de Deus. João dava testemunho de Jesus, então ele começou a ser perseguido por isso. Era um tempo de perseguição, era um tempo de morte. A igreja estava sendo perseguida na sua totalidade, estava vivendo tudo isso aqui, certo? E
quando os imperadores, Júlio César, Augusto, Cláudio, Vespasiano, Tito, eles começam a usar o título de Deus, porque na realidade eles receberam o título de Deus, né, pelo Senado romano, e eles se declararam divino. Esses imperadores se declararam divino. Então imagina aí, João falando da divindade de Jesus e esses homens dizendo que eles eram divinos. Começaram a perseguir a igreja, começaram a pegar pesado. E foi exatamente esse Domiciano aqui no ano 81, de um ano 81 a 96, no ano de depois de Cristo, né? Foi exatamente nesse ano que o Império Romano lançou esse título sobre eles. Lançou esse título. O imperador tinha esse título. E ele exigia que eles fossem chamados de deuses. Essa era a exigência deles, que eles fossem chamados de Deus. E foi esse mesmo imperador aqui que jogou João na ilha de Patmos. Interessante, quando a gente começa a estudar a história, a gente começa a ver as coisas. Domiciano foi o segundo imperador chamado de Nero. Foi o segundo Nero. E é interessante que Nero tocou fogo em Roma. O primeiro Nero tocou fogo em Roma, né? Tito tocou fogo em Jerusalém. Todos eles eram chamados de imperador, eram os imperadores chamados de Césares, né? De Césares. E Domiciano tocou fogo nos cristãos. Ele acendia os cristãos, jogava uma espécie de azeite neles e tocava fogo, fazia tipo uma tocha, um cristão enfiado numa vara, aceso. Você já imaginou uma perseguição dessa? A pessoa ser queimada com uma tocha, sendo uma tocha de fogo. Essa era a perseguição, a maldade, a perversidade. E eles faziam isso. Então houve toda essa perseguição. Cristão jogado em arenas onde leões comiam ele. Foi uma perseguição perversa. João foi colocado na ilha de Patmos para morrer na solidão. João foi colocado na ilha de Patmos para ser arrancado da igreja. Ele foi tirado da igreja para isso. Ele foi colocado ali para que o cristianismo fosse abafado, parasse. Tudo isso para que fosse tirada a esperança da igreja. Essa foi a grande perseguição. Mas o Senhor faz essa revelação a João e diz: escreve e manda para as igrejas, porque eu estou no controle da história. As coisas que você vê, escreve e manda para as igrejas. Olhando isso aqui, irmãos, a gente começa a meditar, a gente começa a perceber que Deus não nos abandona, que Deus não está distante. Pode ser a maldade que venha sobre nossas vidas, o Senhor está vendo, e o Senhor está controlando todas as coisas. Nós não morremos ainda, nós não fomos consumidos, porque Deus está no controle da nossa vida. E isso é todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Nós podemos estar numa crise, nós podemos estar numa enfermidade pesada, nós podemos estar numa profunda perda, nós podemos estar vivendo medo, ansiedade, tudo isso, mas não se esqueça, o Senhor está no controle da tua vida. Nós somos medrosos, somos sim, todos nós somos, mas o Senhor está dizendo: calma, eu estou aqui, você não está só não, eu sou presente. Eu fico imaginando aqui a dificuldade de João aqui na ilha de Patmos, excluído, jogado lá, abandonado. Mas João fazia algo interessante. Ele colocava nas mãos de Deus e orava e pedia a Deus, e Deus cuidava de João. Se nós colocarmos todas as nossas dificuldades, todas as nossas angústias, todos os nossos problemas nas mãos do Senhor, não se engane, o Senhor tem resposta para cada um de nós, porque Ele conhece a minha vida, Ele conhece a tua vida, Ele conhece a dificuldade que cada um de nós enfrentamos, Ele conhece os nossos medos, as nossas noites acordadas, Ele conhece as madrugadas que nós atravessamos, chorando. O Senhor conhece tudo isso, e Ele está dizendo: eu estou aqui, você só precisa vir a mim. E é isso que nós precisamos fazer: ir ao Senhor, se lançar aos pés do Senhor, se entregar ao Senhor.
porque aí vai fazer toda uma diferença. Vai haver todo um mudar de contexto. Porque você pode até não melhorar fisicamente, mas em espírito você vai ser inabalável. E é o que nós precisamos, que os nossos espíritos sejam mudados e transformados cada dia. Podemos até estar num cenário de morte, podemos até nos encontrar assim, mas com o Senhor, a esperança para cada um de nós. Porque a majestade dele é um esplendor magnífico. Jesus é o Senhor, ele é rei, ele é rei, ele é a fiel testemunha. Não existe a testemunha maior e não existe nenhuma testemunha como Jesus. Ele é a testemunha real e verdadeira. Ele revelou Deus a nós, trouxe a todo o conhecimento de Deus para nós, nos mostrando que nós não estamos só. Ele é o primogênito dos mortos, ele ressuscitou. O nosso Senhor ressuscitou. Ele é o primogênito dos mortos, ele é a oferta, ele é o sacrifício, ele é o ofertante. Olha que coisa linda. Ele é a oferta e ele é o sacrifício, ele é o ofertante e ele é a oferenda. Ele é tudo isso, porque é tudo nele. Ele é o sacerdote que oferece a oferenda. Olha aí, ele é a oferenda, ele é o sacrifício, ele é o sacerdote, ele é o ofertante, ele é tudo isso. Porque somente ele era capaz de fazer tudo isso por mim e por você. O único sacrifício que Deus receberia era do seu próprio Filho. E Jesus fez isso por nós. Ele é o soberano Rei da terra. Ele é o soberano Rei da terra. Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Aquele que diz, vai acontecer e acontece. Aquele que diz, não vai acontecer e não acontece. Aquele que diz assim, esse aí não vai morrer de câncer não. O cara está no estado terminal e volta à vida. Por quê? Porque ele é Deus. Ele é Rei. Ele é Senhor. Ele é Senhor. É aquele que reina e é eterno. Nunca terá fim o seu reino. E é para esse reino que nós caminhamos. É nesse reino que nós estamos. E é para esse rei que eu e você rendemos honra, glórias e louvor. Porque ele é Senhor de toda a história. Os seus atributos são excelsos. Os seus atributos são excelsos. É um Deus maravilhoso. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele tudo vê, ele tudo sabe, ele tudo sonda, ele tudo conhece. Amém. Quero dizer para você nessa noite que por maior que seja a dificuldade que você venha enfrentar ou possa estar enfrentando, o Senhor está vendo. Os seus olhos são como chamas de fogo. Ele vê tudo. Você não está só. Você não está jogado num canto. Não. Não. Você está debaixo da graça do Senhor. Amém? Deus abençoe a sua vida. E que não esqueça do senhorio de Jesus. Porque Jesus sonda a minha vida, a tua vida, e todas as coisas são para Ele, são dele, e Ele faz acontecer dentro daquilo que nós necessitamos. Não que nós queremos, mas que nós necessitamos. O nosso Deus é um Deus de provisão, de providência. Amém? Assim como Ele nos protege, nos livra de todo mal, Ele está disposto a fazer algo por você, de que ninguém pode fazer, somente Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, Tu és meu Deus soberano, Tu és magnífico, Tu és o Deus de nossas vidas, o Senhor dos senhores, a esperança, a magnitude, a razão. Tu és excelso, Tu és meu Deus magnífico, Tu és poderoso, Tu és todas as coisas, Pai. Todos os atributos que eu possa falar aqui ainda serão poucos diante de toda a Tua majestade, diante de toda a Tua pessoa. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo Teu cuidado, por tudo que o Senhor tem derramado nas nossas vidas. E aqui, Senhor, em especial, eu quero Te pedir, Pai, pela
pela mãe da Roberta, pela situação em que ela vai enfrentar. Porque eu sei, Pai Santo e querido, que o Senhor já está no controle de todas as coisas. Vai acontecer tudo aquilo que o Senhor já determinou. E ninguém pode mudar isso, porque o Senhor é dono de toda a história. As nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Nós cremos, ó Deus, pela fé, que o Senhor já restaurou todas as coisas. E aqui, ó Deus, em nome de Jesus, eu quero clamar e pedir ao Senhor pela vida dela, pelo que ela vai enfrentar, ó Deus, e que esteja nas mãos do Senhor toda a solução. Ó Deus, em nome de Jesus, acalma, meu Deus, o coração de toda a família, para que possam ter fé e certeza da provisão do Senhor, do teu cuidado, da tua majestade, ó Deus. Nos colocamos diante do Senhor para clamar e para pedir, porque sabemos, ó Deus, o tamanho do Deus que nós servimos. Ó Pai, em nome de Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor, por a vida de todos que estão aqui. Olha pela vida da Neide, Senhor, pela situação dela, pelas dificuldades que ela enfrenta, pela sua saúde, pela sua espiritualidade. Em nome de Jesus, Senhor, derruba por terra tudo aquilo que aflige o coração dela nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus, olha por todos nós, Senhor. Restaura, meu Deus, o lado espiritual de toda a tua igreja. Ajuda-nos, Senhor, a olharmos e contemplarmos através da palavra, de toda a história, o que o Senhor fez no passado, e não é diferente hoje, porque o Senhor continua fazendo em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, ajuda cada um de nós, nos ajuda a entender, a compreender e a ver que o Senhor está controlando todas as coisas. Não há dificuldades para o Senhor. Há para nós, mas não há para o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, ser com todos nós. Nos dá uma noite, ó Deus, abençoada na sua presença, e que toda a tua igreja, Senhor, possa sair daqui edificada pela graça e pela palavra do Senhor. Em nome de Jesus, eu te agradeço hoje e sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz e que o nosso Deus nos acompanhe. Amém.